Diplomacia de hoje mostra como os BRIC, grupo formado por Brasil, Índia, China e Rússia, estão se aproximando. Em outro fórum, o IBAS, o Brasil se junta à Índia e à África do Sul. Nessa cúpula, nós provavelmente teremos a oportunidade de finalizar um ciclo com o lançamento de uma estratégia comum. E você vai ver mais. Ciência e tecnologia, um ano dedicado à cooperação entre Brasil e Alemanha. There will be a whole variety of activities aiming at intensifying the cooperation. Apoio hermano. O parlamento do Mercosul repudia a decisão britânica de explorar petróleo nas Ilhas Malvinas. Eu não tenho ideia, eu não posso imaginar o que pode acontecer se isso for levado adiante. Torre de Babel, o desaparecimento de línguas no mundo e os estrangeirismos incorporados ao português. Porque o que faz com que seja da língua portuguesa é o uso pelos brasileiros. Você confere ainda a vida dos esquimós nas terras geladas do Canadá e a música do tecladista e compositor grego Yanni. Tudo aqui no Diplomacia. E você vai ver também, ao longo do programa, imagens da Índia, parceira do Brasil nos diálogos dos BRIC e do IBAS. Todos os anos, milhares de brasileiros viajam a turismo ou a negócios para os Estados Unidos. Só em 2009 foram 472 mil vistos concedidos a cidadãos brasileiros. Desde 2000, o prazo máximo de concessão dos vistos era de 5 anos. Mas um acordo entre Brasil e Estados Unidos, aprovado pelo Senado, amplia para 10 anos a validade do visto de brasileiros que viajam para terras norte-americanas e vice-versa. O acordo vai proporcionar uma economia para os viajantes. Hoje, quem tira um visto para os Estados Unidos desembolsa $169. E o pedido da secretária de Estado norte-americana para que o Brasil apoie sanções ao Irã divide opiniões no Senado. Já o governo brasileiro insiste no diálogo com os iranianos. Já na primeira conversa, Hillary mandou o recado da Casa Branca, lembrou a vocação pacífica do Brasil e pediu que o país colabore com o compromisso de não proliferação de armas nucleares. E eu tive a oportunidade de dizer a ela que o Brasil já tem o Tratado de Tlatelolco, que proíbe qualquer armamento atômico nessa região, e que temos o Tratado do Atlântico Sul também, que nos coloca contra armas nucleares, e que eu via que enquanto existisse uma arma nuclear na face da Terra, a humanidade estava sempre correndo algum perigo. Numa conversa reservada com o chanceler Celso Amorim, a secretária de Estado americana Hillary Clinton pediu que o governo brasileiro apoie o endurecimento de sanções ao Irã, que nos últimos meses intensificou o programa de enriquecimento de urânio. O temor dos americanos é de que o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad esteja construindo armas nucleares. Em entrevista à imprensa, Hillary Clinton elogiou a liderança do Brasil na missão de paz no Haiti e ressaltou que espera a consolidação da democracia em Honduras. A secretária criticou o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que, segundo ela, vem gradualmente limitando as liberdades de imprensa e expressão. Sobre a crise no Irã, Hillary foi categórica, disse que respeita a posição do Brasil, mas destacou que o presidente Ahmadinejad não tem mostrado disposição em negociar. De acordo com a secretária, o Irã só vai ceder depois que sanções forem adotadas pelo Conselho de Segurança da ONU. We are pursuing sanctions, which we think is an important effort by the international community to send a clear message to Iran. Apesar do tom enérgico, o ministro Celso Amorim manteve o discurso conciliador. Disse que o Brasil vai insistir no diálogo para resolver a situação. A questão é de saber qual é o melhor caminho para chegar lá, se estão esgotadas ou não estão esgotadas as possibilidades de negociação, se eventuais medidas coercitivas, sanções, se elas terão um efeito positivo ou negativo. E nesse aspecto, as nossas avaliações podem não ser idênticas. O assunto repercutiu no Senado. Eu acho que é legítima a preocupação da secretária Hillary Clinton, como acho também que o Brasil não deve aceitar pressão, mas também não deve se deixar levar por proselitismos iranianos no sentido dessa proliferação. Claro que temos que levar em consideração os Estados Unidos, temos que levar em consideração os outros países da região, temos que levar em consideração os países árabes, todos, mas no fim a decisão tem que ser brasileira.
Ou a gente acaba com armas nucleares para todos, como devemos, ou temos dificuldade em convencer um país a não desenvolver armas nucleares. Cada país tem que entender o conceito da independência de pensamento de cada nação. Eu tenho certeza que o Brasil, perante a opinião pública mundial, não será visto como um país que está incentivando o Irã a utilizar energia nuclear de forma bélica. Brasil e Estados Unidos assinaram 3 acordos. Um para combater a violência contra mulheres e adolescentes. Outro propõe um diálogo permanente entre os 2 países sobre o clima e o aquecimento global. E no terceiro, Brasil e Estados Unidos se comprometem a ajudar o desenvolvimento da África e do Haiti. Repúdio à decisão britânica de explorar petróleo nas Ilhas Malvinas. Esse foi o teor de uma declaração aprovada na última sessão do Parlamento do Mercosul. No documento, o Parlasul pede que o Reino Unido pare a exploração de petróleo e reafirma a soberania argentina nas Ilhas Malvinas. A declaração foi aprovada por unanimidade. Eu não tenho ideia, eu não posso imaginar o que pode acontecer se isso for levado adiante. Se num ato de violência, num ato de arbítrio, de repente a Grã-Bretanha transformar essa região numa região ultrapetrolífera, com reservas fantásticas e com a luta pelo petróleo que a gente sabe. Lá o que aconteceu no Irã, o que aconteceu no Iraque, a luta que tem no Oriente Médio. E querer que isso se transfira aqui para a América do Sul é um absurdo. Argentina no tiene voluntad de un conflicto armado, sí tiene voluntad de defender su soberanía. Evidentemente, si las Naciones Unidas no hacen cumplir sus resoluciones, el mundo entero se debilita. Os parlamentares ainda aprovaram 2 outras declarações de cunho político. Uma delas manifesta satisfação com o fim das sanções a Cuba, decidido pela OEA. A outra repudia a nomeação de Ahmad Vahidi como ministro da Defesa do Irã. Ele teria participado do atentado à Associação Israelita Argentina em 1994, quando morreram 85 pessoas. Também foi aprovada uma recomendação para que as compras governamentais no Mercosul privilegiem produtos que tenham processos produtivos sustentáveis, tanto em termos ambientais quanto sociais. O governo, como grande indutor, ele tem que sair dando exemplo. É inegável o poder de uma prefeitura, o poder de compra de uma prefeitura junto à sua comunidade. O Parlasul ainda aprovou uma manifestação de solidariedade às vítimas dos terremotos no Haiti e no Chile. E o Brasil está ajudando as vítimas da catástrofe no Chile. O governo brasileiro enviou um hospital de campanha para dar atendimento aos feridos. São 20 leitos, pavilhão cirúrgico, laboratório e unidade de diálise. O hospital conta com profissionais brasileiros e chilenos. O número de atendimentos pode chegar a 400 diariamente. Quantos idiomas você domina? 1, 2, 3? Pois saiba que existem no mundo milhares de idiomas, mas eles estão morrendo e desaparecendo a cada dia. Quem dá os detalhes desde Paris é o jornalista Chico Santana. O planeta Terra é formado por pouco mais de 200 países, mas a Unesco contabiliza a existência no mundo de 6.800 idiomas. O problema é que estes idiomas estão desaparecendo a uma velocidade muito rápida e com isso a humanidade perde em diversidade cultural. Neste século está previsto o desaparecimento de 3.000 línguas. Um idioma desaparece quando não há mais registros escritos nem pessoas que o falem. E este é um problema que fala direto ao Brasil. Na época do descobrimento, cerca de 1.000 idiomas eram falados por aqui. Hoje eles estão reduzidos a 180 línguas. Outro problema desses e de outros idiomas que tendem a desaparecer mundo afora é que eles são apenas orais. Não possuem nem ortografia nem gramática. De certa forma, o Tupi-Guarani se preservou na cultura brasileira graças ao esforço dos jesuítas, que no período colonial procuraram botar no papel aquilo que só era falado pelos índios. Por detrás de uma língua morta está um povo que desapareceu, uma cultura que se foi, conhecimentos milenários em saúde, agricultura e meio ambiente que se perdem para sempre. O desafio cabe agora a linguistas do mundo inteiro, registrar em texto e áudio os idiomas ameaçados. É um trabalho urgente, pois segundo a Unesco, um idioma desaparece a cada 2 semanas. As áreas de risco são a África, a Ásia e a América do Sul. Na Europa, grandes empresas como montadoras de automóveis financiam projetos desta natureza.
Cabe a nossos especialistas e nossas autoridades abrirem os olhos e também os ouvidos enquanto é tempo. As línguas não apenas desaparecem, mas também se misturam. Em tempos de globalização, o uso de palavras estrangeiras ainda gera polêmica. O português está cheio de estrangeirismos, palavras de outros idiomas incorporadas durante mais de 1000 anos de história. Estarei falando francês ou português? Nunca comi croquetes, por mais que me digam que são boas, só por causa do nome francês. Tenho comido e comerei filé de bœuf, é certo, mas com restrição mental de estar comendo lombo de vaca. Machado de Assis, no século XIX, já chamava atenção para os estrangeirismos, mas naqueles tempos a maior influência era do francês. Houve uma época da nossa língua em que os gramáticos tradicionais criticavam o uso dos galicismos, palavras de origem francesa. Então diziam, alguns séculos atrás, nossa, o português vai ser engolido pelo francês, olha que absurdo. E essas palavras são plenamente usadas por nós nem temos consciência, na maioria das vezes, que elas vêm do francês. E elas se tornaram palavras da língua portuguesa, porque o que faz com que seja da língua portuguesa é o uso pelos brasileiros, o falante daquela língua. Mundo globalizado, hoje as influências são outras. O século XX assistiu à ascensão norte-americana. O inglês está nas ruas, nos equipamentos eletrônicos, nas lojas, no cotidiano das pessoas. Nós temos facilidade mesmo de receber esses vocábulos e nenhuma intransigência de rejeitá-las. O uso dos anglicismos é polêmico. A influência do inglês gera críticas principalmente em Portugal, o berço da língua portuguesa. Quando o vernáculo não as tem, ou não tem a correspondente, aí o recurso é válido. Mas quando temos em português palavras que dizem a mesma coisa, não há, a não ser por vaidade ou por um ecletismo tolo, recorrer a palavras estrangeiras. Acho graça aqui na academia mesmo, colegas meus, que insistem em dizer o sítio da academia. Não vem com essa, que é site, acabou. Quando você faz um exame completo no médico, faz um check-up. Faz um check-up. E está dicionarizado, inclusive. Enquanto a gente tem vizinhança, enquanto houver contato com outros povos, as palavras vão ser trocadas. O português sempre recebeu palavras de outras línguas por causa do comércio e das intensas migrações na Península Ibérica. E os viajantes traziam não só produtos materiais, mas também produtos linguísticos, enfim, produtos culturais. O português teve a sua presença mais ou menos documentada a partir do século XI, com poucos vocábulos que se introduziram nos documentos do latim considerado bárbaro, o latim da documentação. No Brasil, dos índios, o português herdou palavras ligadas à fauna e à flora, como abacaxi, mandioca, caju, tatu e piranha. Houve ainda contribuições africanas, como orixás, caçula, moleque e, claro, samba. O nosso português está cheio de palavras que vêm de outros idiomas, vêm de outras culturas também. E isso era devagar. Agora não, agora a coisa está caminhando muito mais rapidamente e nós temos que nos introduzir nesse processo, senão a gente fica para trás. Em mais 50 anos, nós estaremos falando uma nova língua que será uma mistura, sem dúvida, de inglês, chinês, francês, espanhol e português. Por aí. Você assiste reportagem completa sobre a língua portuguesa a partir do dia 20 deste mês de março, no Repórter Senado Língua Viva. Acompanhe. No próximo bloco, países emergentes se reúnem em Brasília. O Diplomacia volta já já.